Amados, a paz do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a lição 7 do livro, né? Esse livro aqui, o livro de Atos, que é o assunto que nós estamos tratando nesse mês, no curso da ETAD. E o título hoje da lição que nós vamos tratar é a vocação missionária da igreja, e nós vamos estar discorrendo dos capítulos 13 ao 17 do livro de Atos, né? Então, amados, rapidamente aqui, vamos fazer um resumo do que diz esses versículos, esses capítulos, melhor dizendo, fazendo aqui uma rápida recapitulação, meus irmãos, em relação às lições anteriores. Os irmãos estão lembrados que a conversão na igreja, a conversão em Cristo, ela tem basicamente 3 fases, né? A primeira fase, que é ali do dia de Pentecostes, a igreja está ali sendo formada por um grupo de judeus da Palestina, né? Judeus observadores das leis de Moisés. Então, aquilo que eu chamei na outra aula de judeus puro sangue, né? Num segundo momento, amados, a igreja vai crescendo, né? E aí, junto a esses judeus da Palestina, vão se juntar os judeus helenistas. Quem eram esses? Eram judeus que também observavam a lei de Moisés, mas não tinham nascido na Palestina, tinham nascido nas regiões ali do Império Romano, Império Grego, do Império Grego anterior ao Império Romano. Então, eles eram chamados de helenistas, porque helenista era outro nome para, vamos dizer assim, gregos, né, das regiões da Grécia. Eles não eram nascidos ali na Palestina. Então, eles eram, assim, diferenciados, né? Os que nasceram na Palestina ali, olhavam para eles assim, meio assim, achando que eles não eram, assim, tipo de primeira categoria, né? Mas, enfim, eram judeus. E tinha também, né, o terceiro grupo que vai entrar na igreja, que são os de gentios. Ou seja, quem eram os gentios? Era quem não era judeu. Nem judeu nascido na Palestina, nem judeu nascido em outro lugar. Não tinha sangue judeu. Então, esses eram chamados gentios. Então, a igreja, ela vai sim ter esses 3 tipos, né, vamos dizer assim, esses 3 grupos de crentes ali, né? Os judeus, propriamente dito, judeus helenistas, né? E os chamados gentios, né? Os gentios esse grupo ao qual o apóstolo Paulo vai realmente terminar por focar o seu trabalho para levar o evangelho ali aos gentios nos confins da terra. Amados, só lembrando, né, que o próprio apóstolo Paulo era um helenista, né? O apóstolo Paulo era filho de judeu, mas não tinha nascido na Palestina. O apóstolo Paulo era da região da Cilícia, ali onde ficava a cidade de Tarso, né? Então, ele também era um helenista, né? Só para fazer constar aqui. Então, amados, no primeiro momento, os judeus ali da Palestina não vão se importar muito ali com os crentes em Cristo, não, aqueles que eram chamados o povo do caminho, até porque os apóstolos continuaram observando, assim, as práticas judaicas, estavam sempre na sinagoga, no templo. Então, na cabeça, assim, daqueles sacerdotes ali, daquele povo judeu, era mais uma seita, era mais uma seita dentro do judaísmo. Já tinha várias seitas lá dentro, então os do caminho era mais uma, né? Então, amados, o que vai acontecer? Lembrando, amados, que a igreja, no primeiro momento, ela vai acontecer ali em Jerusalém, né? Mas logo depois, o centro vai sair de Jerusalém e vai para a cidade de Antioquia, porque naquela região ali começou a haver um crescimento muito grande de cristãos. Inclusive, foi naquela cidade onde, pela primeira vez, né, aqueles que seguiam o caminho, que seguiam Jesus, foram chamados de cristãos ou de pequenos cristos, né? Aqueles que se parecem, né, com Cristo. Então, amados, o que acontece? Ali em Antioquia, né, o Espírito Santo vai separar Paulo e Barnabé, né, para a obra missionária. Então, o que acontece, amados? Ali em Antioquia, os irmãos estão lembrados que havia, né, mestres ali, profetas, inclusive um profeta chamado Ágabo, profetizou, né, sobre uma grande fome que haveria ali, de fato houve. Então, Paulo, né, vai levar, Paulo e Barnabé, eles vão levar ali mantimentos para Jerusalém, né, os irmãos estão lembrados, voltando, né, de Jerusalém, após eles levarem esses mantimentos lá,
voltando de Jerusalém, eles trazem consigo João Marco. João Marco, ele era sobrinho de Barnabé. Amados, só lembrando, aí eles voltam, né, para Antioquia ali, porque a cidade de Antioquia passou a ser o centro, né, não era mais Jerusalém, não. Ali o centro mesmo assim, o centro exponencial de crescimento do evangelho ali, da salvação em Cristo, passou a ser Antioquia mesmo, Antioquia da Síria. Não vamos confundir, porque daqui a pouco eu vou falar numa outra Antioquia, mas essa não é essa que eu estou falando agora, não. Essa outra Antioquia, que daqui a pouco eu vou falar, era uma cidade que ficava lá na Galácia, lá na região dos Gálatas, é outra. Mas essa que virou o centro é a Antioquia da Síria, né? A Síria ficava um pouco acima ali da Palestina, era próximo, né? Não muito próximo, mas também não tão longe quanto essa outra lá da Galácia, né? Pois bem, amados, lá em Antioquia, né, em Antioquia da Síria, a cidade cresceu, então tinha profetas, tinha muitos mestres lá, muitos professores, entre eles tinha um que os historiadores dizem que era aquele Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, estão lembrados deles? Né, que ele estaria ali, passou a congregar ali em Antioquia e passou a dar aula ali naquela igreja, naquela localidade, né? Então, amados, ali em Antioquia da Síria, o Espírito Santo vai separar Paulo e Barnabé, né, para a obra missionária. Eles vão realmente sair andando, levando a palavra de Deus, levando a salvação de Jesus Cristo, né? Então, amados, vamos lembrar que a Escritura diz que o Espírito Santo falou: separai Paulo e Barnabé, os dois, né? Pois bem, botaram João Marco no meio, né? Então sai Paulo, Barnabé e João Marco. Mas o Espírito Santo tinha dito Paulo e Barnabé. Pois bem, sai os três, né, para a primeira viagem missionária. Então, amados, eles no primeiro momento, eles vão para o porto ali de Antioquia, né, num lugar chamado Seleucia, né, que era um porto ali, onde eles iam pegar um navio. Dali, amados, eles vão para a ilha de Chipre, né, a ilha de Chipre ali onde era a cidade natal, a terra natal ali de Barnabé. Ali, amados, eles chegando em Chipre, eles vão pregar na sinagoga ali, muitas pessoas ali escutam, né, os missionários pregando a salvação em Jesus Cristo. Entre eles, amados, o procônsul daquela localidade, chamado Sérgio Paulo, ficou interessado no que Paulo dizia, mas daí a pouco, amados, um filho do diabo ali, chamado Elimas, né, um mágico lá, tipo um guru, tipo com ciúme, né, porque a autoridade ali estava ouvindo Paulo, os missionários ali, começou a atrapalhar a pregação do apóstolo. Então, amados, nós vamos ver que lá em Atos 13, versículo 10, uma hora o apóstolo Paulo perde a paciência e chama esse Elimas de filho do diabo, né? Os irmãos podem verificar essa passagem que eu acabei de mencionar. Pois bem, saindo dali, irmãos, eles vão para Salamina, né, que ainda era uma região ali da ilha de Chipre, né? Aliás, eles já estavam, né, em Salamina, quando eles se deparam aí com esse filho do demônio aí. Eles estão ali na região de Chipre ainda. Então, amados, daí a pouco eles saem dali, né, e já vão para a Ásia Menor, uma região onde hoje é a Turquia. Chegando ali na Ásia Menor, eles vão para um porto, né, o porto de Perge, ali na região já da Panfilha. Aí, irmãos, quando chega aí vai acontecer um problema sério. O que foi? João Marco abandona os dois e volta para Jerusalém, né? Não se sabe por que ele abandonou, não sei se ele ouviu que ia ter muita perseguição, ficou com medo, não sei. Ele voltou para Jerusalém, né? E aí vai só os dois, segue ali só os dois para terminar a viagem, né, que eles tinham começado. Pois bem, então Paulo e Barnabé, amados, chegam ali na região de Antioquia, mas agora é Antioquia, da Pisídia, né, que fica na região da Galácia, né? Não era aquela Antioquia que eles saíram de lá, não, é outra Antioquia, na região ali da Galácia, né, Antioquia da Pisídia. Ali, amados, eles pregam, né, nas sinagogas dali, tem grande conversão de pessoas ali, multidões vão ouvi-lo, perseguição dos judeus, né, e era sempre assim, chegava no lugar, pregava a palavra, muitas pessoas se convertiam, os judeus com ciúme se enveredavam ali, empreendiam ali uma grande perseguição aos missionários de Deus, né? E aí, amados, eles correm dali, né, saem dali, chega em Icônio, uma cidade também ali próxima, né? Daí a pouco eles vão para Listra, vão para Derbe,
nessa região, na região ali da Galácia ainda, né? Só que Licaônia, esse lugar onde ficava Listra e Derbe, era uma região, era outra região, mas tudo ali naquele território da Galácia, né? Lá, amados, eles passaram muita tribulação nessas cidades. A gente não está se atendo aqui ao que aconteceu nessas cidades, porque depois, em uma outra matéria, nós vamos falar minuciosamente as perseguições, em que constituíram ali as perseguições. Pois bem, ali, amados, eles passam realmente muita tribulação. Apóstolo Paulo, em um determinado lugar, apanhou tanto que pensaram até que ele tinha morrido, né? Tanto que bateram no apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, daí a pouco, amados, quando ele está em Derbe, né? Ele volta de novo, fazendo o caminho de volta e encorajando aqueles crentes que estavam ali, dizendo, olha, por muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. Os irmãos podem ler lá em Gálatas, em Atos 14, versículo 32. Gálatas não. Atos 14, versículo 32. Então, amados, essa primeira viagem deles vai durar cerca de 2 ou 3 anos, né? E se deu entre o ano 46 e o ano 48, mais ou menos. E aí, amado, dito tudo isso, a gente já pode aqui resolver os exercícios, né? Eu tô aqui fazendo um resumo, assim, bem resumido, para que a gente os vídeos não fiquem muito grandes. A minha menina já está aqui reivindicando o notebook dela, mas vamos correr aqui, porque ela estuda e trabalha com esse notebook aqui. Vamos lá. A 701 diz assim: Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém para Antioquia, onde ficaram por algum tempo, ministrando a palavra de Deus, contando também com a cooperação do sobrinho de Barnabé, que era João Marco, né? Mestres ilustres, como Lúcio de Cirene e Simeão Níger, foram cooperadores juntamente com Barnabé e Saulo no ministério da igreja em Antioquia. Foi aquilo que eu disse, amados, existiam vários mestres ali, inclusive esses aqui mencionados, que os historiadores dizem, né, que um deles aqui era o próprio, aquele que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Pois bem, a 703. A igreja em Antioquia separou Barnabé e Saulo para sair a evangelizar, além das fronteiras da Síria, obedecendo assim a voz do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé. Navegando da Seleucia, perto da Antioquia, os apóstolos desembarcaram em Salamina, na ilha de Chipre, terra natal de Barnabé. 705. João Marco abandonou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. Ao chegarem onde é que eles estavam quando João Marco os abandonou? Foi lá em Perge da Panfilha, né? Antes de chegar naquelas cidades de Listra, de Derbe, né? João Marco voltou para Jerusalém. Pois bem, amados, vamos agora para o concílio de Jerusalém, né? Que é Atos capítulo 15. Nessa primeira viagem que o apóstolo Paulo fez, ali muitas pessoas se converteram e ali ficou estabelecidas ali comunidades, igrejas cristãs. Pois bem, aí o apóstolo Paulo volta, né? Voltou, terminou a viagem, ele vai voltar. Pois bem, quando ele está lá em Antioquia, né? Antioquia agora lá da Síria, amados, ele ficou sabendo que mal ele deu as costas lá, chegou um grupo lá de judeus dizendo assim, o quê? Vocês acham que porque vocês aceitaram esse Jesus aí que Paulo está pregando, simplesmente por aceitar Jesus, graça, fé, vocês acham que estão salvos? Por não, senhores, não é nada disso não. Vocês vão precisar fazer a circuncisão, porque nenhum incircunciso entra no céu. Aí, amados, isso começou a causar uma turbulência, a causar uma preocupação ali, a causar um distúrbio naquelas comunidades recém-criadas ali, comunidades cristãs recém-criadas. Então, Paulo, amados, está em Antioquia, quando ele tem essa notícia, ele escreve uma carta, né, que é a carta aos Gálatas. Essa região que ele viajou lá, a maioria delas ficava na Galácia mesmo, né? Então, ele escreve essa carta aos Gálatas, ele começa dizendo assim, amados, me admira, né, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, o apóstolo Paulo diz, me admira que vocês tão rápido saíram da fé que vocês estavam para seguir um outro evangelho. Então, amados, nisso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta lá em Antioquia,
pois vocês acreditam que quem estava lá, Pedro estava lá, Barnabé estava lá, e os dois disseram, não, Paulo, eu estou achando que precisa se circuncidar sim, entendeu? Aí nisso, irmãos, aí isso provocou assim uma violenta discussão, né? Discussão mesmo, porque os crentes que estavam lá ficaram sem entender nada. Como é que é? Então quer dizer que precisa fazer a circuncisão? Aí Pedro disse, precisa. E Barnabé, precisa mesmo. E Paulo disse, não, não precisa não. Acabou o negócio de circuncisão. A salvação é pela fé, pela graça em Jesus. Aí, irmão, por conta de toda essa confusão que se formou lá, não é, decidiram dizer assim, olha, vamos lá para Jerusalém, vamos para o Tirateima lá, né? Se fosse aqui na sede, e as pessoas iam dizer assim, ó, vamos perguntar para o irmão divino. Então, o que aconteceu? Então, eles disseram assim, ó, vamos lá para Jerusalém, para saber se é preciso ou não. Então, eles vão para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, irmãos, Paulo ali, né, vai ter apoio dos apóstolos ali, inclusive o Tiago, né, o irmão de Jesus, que era ali o pastor da igreja, vai ficar favorável, né, à visão de Paulo, né, o pensamento de Paulo, e o próprio Pedro também, Barnabé, voltaram atrás e sim, aceitaram que não precisava mais fazer circuncisão, coisa nenhuma, a salvação era pela fé. Quem aceitava Jesus e pronto, né? Então, amados, nisso que houve esse concílio, né? Eu vou pular aqui, irmãos, depois eu volto aqui nos exercícios, né, do 706 até o restante, para não perder o fio da meada. Então, amados, quando eles estando com esse documento na mão, que era o documento lá do concílio, né, que tinha resolvido lá em Jerusalém, vai haver uma segunda viagem, né? E qual é o objetivo dessa segunda viagem? Era levar o resultado desse concílio, para dizer, olha, não é nada disso não, viu? O que eles estão ensinando aqui, que vem perturbar vocês, na verdade está aqui, o que foi decidido em Jerusalém, está decidido aqui. Então, vai haver a segunda viagem. Por bem, aí quando eles estão ali decidindo para levar esse documento nessa segunda viagem, vai haver outra confusão, né? Uma briga entre Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé quer levar o sobrinho de novo, o João Marcos. O João Marcos que já tinha ali, ó, né, caído fora nas primeiras viagens, Barnabé queria levar novamente, Paulo não aceitou. Então, vai haver ali uma violenta discussão entre eles. Claro que ninguém trocou tapa, ninguém se xingou ali, mas eles se separam, né? Então, Barnabé pega o sobrinho e vai para a ilha de Chipre, né, que era a terra natal de Barnabé, e Paulo vai pegar Silas, né? Entra Silas agora na história. Pega Silas e vão para essa segunda viagem missionária. Então, amados, o que acontece? Aí eles seguem praticamente o mesmo caminho da primeira. Então, quando eles chegam ali em Listra, né, na cidade de Listra, eles vão encontrar Timóteo, né? Timóteo vai entrar na história agora. E Timóteo vai acompanhar esses missionários, né? Vai acompanhar Paulo e vai acompanhar Silas. Pois bem, e aí, amados, eles seguem, né? Eles continuam, né, no trabalho missionário. E aí eles chegam, quando eles estão lá em Listra, amados, quando eles estão em Listra ainda, eles tensionam ali, eles imaginam, né, eles querem ir para a região ali da Bitínia, que fica assim mais ao norte, né? E aí a Bíblia diz que eles foram impedidos, né, pelo Espírito Santo, que não era para ir para Bitínia. Depois eles querem ir ali para Éfeso, né, que fica mais no sul. O Espírito Santo disse não. Então, amados, eles permanecem ali, e aí quando eles pegam e seguem, né, já que não era para o norte, não era para o sul, eles seguem adiante. Lá adiante, amados, eles vão parar num lugar chamado Troas, né, que alguns historiadores dizem que era a antiga cidade de Troia, lá do negócio do cavalo de Troia, vocês estão lembrados, né? Então, era esse lugar onde o apóstolo Paulo estava, né, mas estava o apóstolo Paulo, estava Silas e estava agora Timóteo, né? Timóteo junto. Então, quando eles chegam lá, Paulo tem uma visão, né, de um varão dizendo assim, passa a Macedônia, ou seja, seguia assim já na região já dos gregos mesmo, propriamente dito, né? Então, ele passa ali a Macedônia, lembrando, irmãos, que lá em Atos, né, justamente aí em Troas, nesse lugar, nesse Troas, quando Paulo tem a visão de passa a Macedônia, é aí aonde Lucas, que está narrando o livro de Atos, ele vai mudar o pronome. Ele sempre dizia eles, tipo assim, narrando como se fosse em terceira pessoa, né, em terceira pessoa, só que agora ele vai mudar o pronome. Lá em Atos 16, no versículo 10, Lucas vai mudar o pronome de eles para nós. Parece que agora o Lucas não era mais só um observador, Lucas era também um missionário, né, vai se juntar à trupe, vamos dizer assim.
Pois bem, amados, lá na Macedônia, né, chegando eles atravessaram, né, chegaram na Macedônia. Então, ali, amados, na região da Macedônia, eles chegam em Filipos, né, a cidade de Filipos. Os irmãos lembram que ali vai haver a dramática conversão do carcereiro, o terremoto, que a gente não vai se adentrar, porque vai haver uma aula específica só disso, né, estamos falando só da viagem. Pois bem, lembrando também, amados, que essa cidade de Filipos, né, vai ser essa comunidade cristã em Filipos, né, que foi fundada na cidade de Filipos, vai ser uma comunidade que vai se mostrar assim, muito grata ao apóstolo Paulo, que vai ser uma das que vai ajudar, né, o ministério do apóstolo Paulo, vai mandar contribuições para o apóstolo Paulo. Pois bem, saindo dali, amados, de Filipos, eles vão chegar num lugar chamado Lídia, né, e ali eles vão, aliás, desculpa, ainda em Filipos, que lugar? Ali, ainda porque tem uma região da Lídia, mas não é Lídia aqui que eu vou mencionar, é uma mulher. Eles ainda em Filipos, eles estavam em Filipos, e ali eles vão encontrar uma mulher chamada Lídia, né, que é uma vendedora de púrpura, e também essa mulher vai se tornar uma cooperadora ali dos missionários, e possivelmente ali já vai se formar também uma comunidade, a partir dela, uma comunidade cristã naquela localidade. Amados, aí eles andando um pouco mais, eles vão chegar em Tessalônica, né, que era uma cidade muito grande ali daquela região, vão chegar em Tessalônica, ali também vão fundar uma comunidade de cristãos. Em Tessalônica, amados, eles são acusados, né, de transtornar o mundo. Olha, esses estão aí para, tipo assim, para virar o mundo de cabeça para baixo, né? Estão virando tudo de perna para o ar. Está lá em Atos 17, versículo 6. Eles foram acusados de transtornar o mundo. Isso lá na cidade de Tessalônica, irmãos. Aí, seguindo, ele chega em Bereia, né? A cidade de Bereia, onde aqueles povos ali, aquele povo ali, era muito assim diligente para com que era ensinado, eles verificavam nas escrituras. Paulo vai chamar eles de mais excelentes, né, do que os outros. Então, amados, daí a pouco, eles em Bereia, o Paulo vai descendo agora e chega na região da Acaia, né? Na região da Acaia, ele chega ali em Atenas, né? Nós sabemos, amados, que em Atenas ele tem uma recepção muito fria ali, daqui a pouco a gente vai mencionar um pouco mais. Pois bem, após Atenas, ele vai chegar ali na cidade de Corinto, né? Também na região da Acaia, ali onde hoje é a Grécia, e ele vai ficar ali aproximadamente por 2 anos. Depois de Corinto, amados, ele já voltando, né? Ele passa rapidamente por Éfeso, né? Ele não se demora lá. Éfeso ali é onde tinha o templo da deusa Diana, né? A chamada Grande Diana dos Efésios. Pois bem, lembrando, amados, que em Éfeso, né? Já havia ali vamos chamar assim, um crente que estava se destacando, crente proveniente de Alexandria, que era Apolo, né? Apolo estava se destacando muito ali na região de Éfeso. Depois de Éfeso ali, amados, apóstolo Paulo chega em Cesareia, né? Já na região ali da Palestina, e daí a pouco ele vai para Jerusalém, e de Jerusalém, por que ele vai em Jerusalém? Porque por onde ele passa aí, ele está pegando mantimentos, né, dessas igrejas que ele visita, ele pega mantimentos e traz para Jerusalém, porque Jerusalém estava ainda com dificuldade financeira muito grande ainda, né? Então o apóstolo Paulo tinha esse cuidado de por onde ele passava, trazer mantimentos para Jerusalém. Então de Jerusalém ali, ele entrega os mantimentos, amado, e volta ali para Antioquia, né, que era onde terminou se tornando a sede, né, do movimento missionário. Pois bem, na lição 4, retorna-lhe um pouco sobre a estadia ali de Paulo em Atenas, né? Como eu disse, amados, Paulo vai ser recebido de forma fria ali entre os atenienses, né? Ali havia um conselho, né, daquela cidade, um conselho que administrava aquela cidade, chamado o Areópago, né? Que era um conselho ali, um conselho. E esse conselho costumava se reunir numa praça, né, que se chamava Ágora, ali, e ali eles discutiam vários assuntos, né, entre eles assuntos religiosos, todo tipo de assunto eles discutiam ali, né. Amados, lembrando que esses povos, né, esses povos que compunham aí esse conselho, eles eram compostos, assim, basicamente, de 2 grupos ali filosóficos, né, que eram os epicureus e os estoicos. Os estoicos, irmãos, em palavras rápidas aqui, era aquele povo que dizia assim, as coisas são do jeito que tiver de ser,
Quem nasceu para se salvar, se salva. Quem não nasceu, não se salva, entendeu? Então, assim, ó, não se preocupe com nada, não fique batendo muita cabeça com nada, não, porque as coisas são do jeito que são e nada muda, entendeu? Então, eles acreditavam, assim, em imortalidade da alma, acreditavam em vida após a morte, mas ele dizia, ó, quem tiver de ir para o paraíso vai, quem não tiver, não adianta fazer nada. Isso era mais ou menos o pensamento estoico, né? Tipo assim, não tô nem aí, né? Tô nem aí. Tiver de ser, será. Os epicureus, irmãos, já eram materialistas, dizia que nada, que vida é vida após a morte, coisa nenhuma, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Era tipo os darwinistas, né? Morreu, acabou. Então era mais ou menos esse tipo de gente, era esses dois tipos de gente, basicamente, que estavam ali quando o apóstolo Paulo vai falar na Ágora, né? Para aquele conselho ali, o conselho chamado Areópago. Pois bem, irmãos, é interessante, vocês podem ver lá em Atos 17, versículo 18, algo bem interessante. Diz que ali eles estavam dizendo que Paulo chegou pregando estranhos deuses. Vocês viram que está no plural? Mas tem alguma coisa errada. O apóstolo Paulo pregava Jesus, ressurreto. Não pregava estranhos deuses, né? Então, mas na cabeça daqueles gregos, Paulo pregava ali um casal de deuses. Por quê? Porque Paulo chegou falando em Jesus e em Anastácia. Anastácia. Então, Anastácia, para eles, era um nome grego, um nome feminino grego, alguma coisa como levantar-se, né? Subir, levantar-se. Porque a Anastácia, ou Anastasia, né? Na pronúncia grega, é ressurreição. Então, esse casal de deuses que eles estão dizendo ali que Paulo estava pregando, na verdade é porque Paulo pregava Cristo, né? E a ressurreição. Então, na cabeça deles era um casal de deuses, né? Mas não era nada disso, por bem. Então, amados, é interessante também que eles estavam ali ouvindo Paulo, até que Paulo fala na Anastácia, no sentido de ressurreição. Quando disseram isso? Porque, irmãos, os dois, assim, os gregos, né? Os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma, né? Os mais crentes, vamos dizer assim, acreditavam na imortalidade da alma, mas ressurreição não. Porque para eles, irmãos, a ressurreição era algo absurdo e indesejado, entendeu? Porque essa carne aqui tinha que se acabar, porque isso era uma prisão, entendeu? E uma vez que você se livrou da prisão, como é que você vai se voltar para a prisão de novo? Então, a ressurreição era algo inconcebível para eles. Então, quando o apóstolo Paulo falou em ressurreição, irmãos, tudo bem que um grupo ali ainda creu, mas o restante ali foi zombado do apóstolo Paulo e não deu mais ouvidos ali ao apóstolo, né? Pois bem, após Atenas ali, amados, ele vai descer para Corinto, né? Como eu tinha dito anteriormente. Lá em Corinto, irmãos, ele vai ficar por cerca de 2 anos ali naquela cidade. E ali em Corinto, não vamos nos esquecer, amados, que tinha um templo, né, da grande deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa do sexo, a deusa assim tipo assim, de todo tipo de má conduta sexual, dizia respeito a essa deusa. Inclusive lá havia a figura das sacerdotisas, que também eram prostitutas, as chamadas prostitutas cultuais. Então, irmão, era uma igreja, era uma cidade que, embora fosse muito assim, efervescente em cultura e economicamente falando, mas era uma cidade muito depravada, né? Corinto. Ali em Corinto, amados, o apóstolo Paulo vai encontrar aquele casal, né? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila vamos dizer assim, irmão, como a gente fala, ensinar um novo convertido. Me fugiu aqui a palavra agora, vai fazer esqueci, mas tem um termo, né? Tem um termo, que tem até uma escola dominical que é própria só para esse grupo, né, de novos crentes, novos convertidos, né? Aí o que acontece? Então, a Priscila e Áquila, eles vão doutrinar, né? Vão doutrinar Apolo, porque Apolo já estava se destacando muito ali na região de Éfeso, né? Como pregador da palavra. Mas Apolo, por exemplo, só conhecia o batismo de João, não tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo, nada disso ainda. Então é Priscila e Áquila que vão doutriná-los, né, nesse aspecto, e Apolo vem a se tornar, ali em Corinto mesmo, ele vai ficar em Corinto, ele vai querer voltar para lá, mas aí os irmãos pedem para ele ficar em Corinto, ele vai ficar em Corinto, ele vai fazer uma grande obra em Corinto, né, a ponto, amados, de posteriormente um grupo ali querer, tipo assim, plantar uma rivalidade entre Apolo e o apóstolo Paulo, dizendo que
que Apolo tinha uma pregação, vamos dizer assim, superior, né, a do apóstolo Paulo, e que a igreja cresceu muito ali sobre os ensinamentos, sobre a pregação ali de Apolo. E aí é quando o apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 3, versículo 6, ele diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, o apóstolo Paulo não admitiu essa coisa de partidarismo, né? Fulano de tal é melhor, fulano de tal não é tão melhor assim. Então, amados, na comunidade cristã realmente não deve haver lugar para esse tipo de rivalidadezinha boba, né? Nenhum tipo de rivalidades, principalmente quando é uma rivalidade sem sentido, né? Como seria essa daí. Amados, lembrando, né, que ali, ainda em Corinto, né, o apóstolo Paulo ainda em Corinto, ele vai pregar ali, e muitos principais das sinagogas ali, muitos mestres ali, os principais mesmo se convertem, né? Por conta disso, amados, quando os judeus viram que até os mestres da sinagoga estavam se convertendo à palavra de Paulo ali, vai começar uma intensa perseguição contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é levado ali, né, diante de uma autoridade, né, no caso aqui, Galho, né? Lembrando que Galho, irmãos, era irmão de Sêneca, né? Sêneca era um filósofo estoico que foi professor do imperador Nero, né? Então, Paulo vai estar diante desse homem. Então, após ali, amados, ele está diante daquele homem ali, não acharam nada, né, para incriminá-lo. O apóstolo Paulo vai para Jerusalém, de Corinto, né, ele vai para Jerusalém, aonde ele vai ali passar a Páscoa, né, ele pretende passar a Páscoa, e foi para lá para comemorar a Páscoa ali junto com os judeus. Mas nós paramos aqui nos exercícios de 701, não, foi de 706 a partir de 706. Então, vamos aqui rapidamente para a nossa gravação não ficar assim muito grande, né? A gravação grande não é muito legal para acompanhar, não. Vamos lá, amados. A 706 é a letra E, 707 é a C, 708 E, 709 C, 7.10 C, 7.11 C, 7.12 E, 7.13 E, 7.14 E, 7.15 E, 7.16 C, 7.17 E, 7.18 A, 7.19 B de bola, 7.20 D de dado, 7.21 C, 7.22 C, 7.23 E, 7.24 C, 7.25 E. A 7.26 B de bola, 7.27 B de bola, 7.28 A, 7.29 C, C de casa. Então é isso aí, amados. A próxima é a lição 8, né, a terceira viagem missionária de Paulo. Logo eu vou estar postando esse outro vídeo, né, para a gente caminhar um pouco mais rápido, porque aí a gente posta a 10, a gente faz uma espécie de revisão geral, e aí a gente já vai para a nossa prova. Tá bom, meus amados? Deus abençoe, Deus guarde, e até a próxima. A paz do Senhor.